né? Deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, uma das parlamentares brasileiras que estão lá, enfim, nessa flotilha que foi interceptada ontem. A gente traz mais informações ainda no Acorda Metrópolis. Vamos mudar totalmente de assunto e voltar aqui para o Brasil, porque hoje é dia importante na CPMI do INSS, mais um dia importante. A gente teve uma segunda-feira muito movimentada na CPI e hoje o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, vai falar lá à CPI do INSS. É esperada a sessão de pelo menos 10 horas de duração. A reunião da comissão começa daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. A gente, claro, vai acompanhar tudo e você fica aqui no link do Acorda, que você já consegue acessar e vai diretamente lá para a CPI. A CGU atuou em conjunto com a Polícia Federal na Operação Sem Desconto, que desvendou, em abril desse ano, as fraudes que drenaram durante anos os benefícios previdenciários por meio de falsas autorizações para mensalidades a diversas associações. Para os parlamentares, a presença do ministro pode ajudar a CPMI a entender as conclusões das auditorias da CGU e as falhas estruturais que possibilitaram a fraude, assim como as medidas de controle interno adotadas para evitar novos episódios. A gente volta com a Marília Ribeiro, que está lá no Congresso, vai acompanhar a CPMI e já está acompanhada, né, Marília? Bom dia de novo. Oi, Nath, bom dia novamente para você e a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui aguardando mais um início de sessão da CPMI do INSS, que hoje houve o ministro da Controladoria Geral da União, o Vinícius, e hoje nós estamos aqui com o senador Isalci Lucas, que é um dos autores de requerimentos para que o ministro pudesse comparecer. Senador, qual a expectativa para a oitiva de hoje? Olha, é grande, né? Nós queremos saber exatamente por que deixaram acontecer tudo isso. Não é só agora, depois da ação policial da Polícia Federal, é que começou realmente a andar as investigações. Então foram anos e anos sem acompanhamento. E quero saber também do ministro por que foi uma apuração seletiva. Na prática, o ministro e o AGU também processou apenas inicialmente 12 instituições. Só depois que começou aqui a CPI, é que aí ampliaram essa fiscalização. Portanto, a gente vê um procedimento seletivo, a gente precisa descobrir isso. A gente sabe que ele é filiado ao partido político. A CGU é um órgão de Estado, não é de governo. Então, não deveria ter pessoas que tenham tendência ou que não seja imparcial. A CGU é um órgão muito importante de Estado. Nath, o senador escuta vocês aí no estúdio, se quiserem perguntar também. Marília, o Fábio Serapião daqui a pouquinho se junta ao time, mas, senador, essa é uma sessão que certamente será longa, né? É isso, como o senhor muito bem pontuou, a presença do ministro Vinícius Carvalho é muito importante, é o ministro que estava à frente da CGU desde o começo do governo e quando a fraude começa a ser efetivamente investigada. Então é esperado que parlamentares da direita, da esquerda, do centro façam as suas pontuações e coloquem o Vinícius Carvalho na parede para saber todas essas dúvidas aí que os senhores têm. Quanto tempo que a sessão pode demorar hoje, senador? De fato, talvez não demore tanto quanto outras que já ocorreram aqui, mas com certeza irá amanhã e a tarde toda, né? Acho que até 18 horas no máximo a gente termina essa audiência. Tem muita coisa para explicar, né? Muita colaboração também de informações, mas a maior preocupação que a gente vê é que houve-se roubalheira bilionária durante anos e não se fez nada. E nos anos 2023 e 2024 o crescimento foi exponencial. Então já era para ter chamado a atenção da CGU e a gente percebe que não houve realmente uma atuação mais contundente. Senador, a gente viu aí sessões mais tumultuadas e de fato o senhor falou que hoje deve ser uma sessão mais tranquila porque se trata de um ministro que trabalhou aí para poder fazer junto com a Polícia Federal, que acabou desvendando essa fraude dos aposentados e pensionistas do INSS. Mas a gente ouve muito aqui que a CPMI está perdendo fôlego. A gente teve aí o depoimento do careca do INSS, tivemos também aí de sócios
sócios também ligados a ele, que um dos sócios acabou sendo preso. De fato, a CPMI, o senhor acredita que ela está perdendo o fôlego? Não, muito pelo contrário, ela está ganhando fôlego. Nós começamos a receber essa semana a quebra de sigilo. E era pré-requisito para você fazer qualquer depoimento, você conversar e indagar para os depoentes, a ter as informações. Agora chegaram muitas informações, onde você tem hoje provas de os desvios dos recursos, e aí fica muito mais fácil, evidentemente, de você fazer as perguntas. Agora, o ministro está aqui hoje mais colaborativo, né? Ele foi convidado, mas, de fato, nós vamos questioná-lo, porque foi uma omissão ou incompetência, né, de deixar acontecer tudo que aconteceu sem realmente uma posição do CGU no momento certo. Nath? Marília, queria perguntar ao senador se essa questão política por trás da história toda interessa à população, né? O senhor, senador, é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A farra do INSS passou pelo governo do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não fez nada, o seu governo não fez nada para impedir. A gente tem aí informações de que já tinha sido avisado lá, ministro da Justiça dele, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, enfim. O governo foi avisado e nada foi feito. E agora a gente teve um aumento no governo Lula, mas as investigações começam no governo Lula. O governo Lula vem batendo nessa tecla. Mas para além disso, é isso, né? O senhor do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Vinícius de Carvalho, né, muito próximo ao governo, ao presidente Lula. Essa questão toda política interessa a população? Essas brigas políticas interessam a população ou para a população interessa só saber quem é que roubou essas pessoas? E, claro, agora elas já estão sendo ressarcidas, mas será que acontece de novo? A CPMI não deveria ter um foco muito mais para esse lado da investigação e de barrar que isso aconteça de novo do que a briga política? Com certeza, a CPI é para isso. E é um instrumento que nós temos para dar transparência. Esse talvez seja o ponto principal da CPMI, a transparência. Mas é muito importante as pessoas tomarem conhecimento de uma forma correta, né? Esse processo começou em 94, com a CONTAG. A CONTAG aposentava as pessoas apenas com a declaração do sindicato. E então houve já há muitos anos isso. Agora a CONTAG e o Sindinap, que é onde tem o irmão do Lula, as duas representam praticamente 70% a 80% dos recursos. Então, e o pior, por que elas não foram investigadas? Por que elas não foram acionadas, né? A CGU só entrou com 12 instituições. Esse é um problema. Agora, dizer que o Bolsonaro não fez nada está totalmente equivocado. Com 17 dias de governo, ele encaminhou uma medida provisória aqui para o Congresso Nacional e ela teve muita resistência aqui. E aí, evidentemente, que o presidente propôs uma série de restrições, né, de controle e que, infelizmente, não foi aprovado da forma como veio. Mas, de qualquer forma, houve uma economia de quase 10 bilhões relacionada às denúncias que foram feitas do seguro-defeso e da questão das aposentadorias irregulares. Agora, de fato, houve uma redução, inclusive, do recolhimento de 2020 para 2021. 2022 houve um crescimento no final do ano, quando aqui o Congresso aprovou uma medida provisória tirando a questão da obrigatoriedade do cadastramento trienal, né? E exponencialmente cresceu 2023 e 2024. O governo Lula não investigou. Isso só começou depois da denúncia do Metrópolis. Então vocês estão de parabéns, porque se não fosse o Metrópolis, possivelmente não teríamos iniciado essa operação. E a devolução que está sendo feita agora é dinheiro do orçamento, aliás, até fora do orçamento. Não é dinheiro recuperado dos ladrões do INSS. Então, tudo isso a população precisa acompanhar. Agora, o que interessa mesmo é exatamente chegar nos tubarões, onde é que está o dinheiro, e tentar reaver para poder, de fato, ressarcir e da forma legal, né? O Código de Defesa do Consumidor é muito claro, você tem que devolver em dobro. E, lamentavelmente, o governo ainda exige que o aposentado e pensionista desista de qualquer ação judicial ou que entre em qualquer ação judicial. Ô, Marília,
Marília e senador, vou adicionar um quarto elemento. Senador, eu sei que a gente tem que liberar o senhor para o trabalho, né? Daqui a pouquinho, 1h, começa a CPMI, num dia importante de se ouvir o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho. Mas eu vou chamar o Fábio Serapião, nosso colunista aqui do Metrópolis, está com a gente já. Muito bom dia, Serapião. Pode fazer a sua pergunta ao senador. Bom dia, senador. Obrigado aí pela presença. Eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a presença do CGU hoje. O CGU foi criticado até internamente pelo próprio governo, em tese, por não ter atuado de uma forma, ou pelo menos não ter avisado o governo de uma forma mais célere sobre o tamanho do esquema, né, dos desvios contra os aposentados. Qual que é a visão do senhor sobre o papel da CGU nessa investigação? E o que o senhor pretende questionar aí o Vinícius sobre esse caso? Olha, a CGU é um órgão que deveria ser de Estado, ou seja, que fosse totalmente independente e de forma preventiva também. Não é apurar depois que já aconteceu, é buscar realmente mecanismos para evitar desvios de recursos. O que a gente percebeu é que, primeiro, não houve realmente essa preocupação, né, de comunicar, de investigar, de buscar realmente os dados, né? E acabou que aconteceu o que aconteceu. Então, acho que o governo, mesmo depois de apurar aquilo que aconteceu, houve uma seletividade. Ele só processou, através da AGU, né, 12 entidades e as principais ficaram de fora, né, que é exatamente a CONTAG, o Sindinap, que nem poderia estar recebendo desconto no INSS, porque a lei proíbe, existe uma lei que proíbe qualquer convênio ou parceria com o governo federal, se tiver parente até 2º grau. Então, tanto a CONTAG, que é a principal delas, tem como presidente o irmão do vice-presidente da Câmara, o deputado petista Carlos Veras, como também, né, o Lula, o irmão do Lula, é vice-presidente, e não poderia sequer ter essa ACT com o INSS. Então, esse é de forma estranha, né? A gente ter esse processo seletivo na hora de processar ou fiscalizar. E isso que nós vamos perguntar aqui, principalmente. Nath, temos mais alguma pergunta para o senador? Serapião. Acho que é isso, Natália. Ótimo. Então tá, Marília, muito obrigada, viu? Pode agradecer ao senador. Nath, eu queria só encerrar perguntando para o senador, porque hoje nós teremos votação de requerimentos. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre esses requerimentos e qual a importância deles para essa CPMI. Olha, a gente precisa apurar tudo, né? Nós aprovamos inicialmente várias quebras de sigilos, convocações de vários atores, e agora surgem novos, porque a CPMI está indo por etapa. A primeira etapa é a questão dos descontos assistenciais. Agora começa a aparecer também a questão dos consignados, que o rombo pode ser muito maior ainda. E depois o seguro-defeso, que também tem muita falsificação, muita irregularidade nos estados. Hoje no Brasil parece que tem mais pescador do que peixe. Ok. Muito obrigada, senador. Natália, Serapião, agradeço vocês. A gente volta daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre esse dia de oitiva da CPMI do INSS nessa quinta-feira aqui no Senado Federal. Massa, Marília. Volta sim. Chama a gente que a gente coloca no ar, inclusive com outros parlamentares. E aí, hein, Serapião?